Mano, o Diniz é o novo técnico do Corinthians. Vamos dar uma olhada em alguns jogadores falando sobre ele. É diferente pra tu, Diniz? Que trabalhou com um monte de treinador lá. Eu trabalhei com muitos melhores do mundo. e cada um com sua filosofia ali, né, de jogo e tal, e contra o Guardiola também, então acaba que você entende mais ou menos o jogo. Perfeitamente não, mas tu sabe mais ou menos como o Guardiola vai jogar, né? Eu joguei muitas vezes contra ele, mas o Diniz tem uma parada que eu nunca tinha visto, cara. Treinar, tipo, eu vou lá pra ponta direita e, meu irmão... Você é louco. Meu primeiro jogo no Maracanã eu fui pra direita e fiz o gol da direita, pô. Então, mas essa parada é uma parada assim que ele fala pra você fazer? Então... Ou ele deixa solto pro instintivo. Não, ele tem momentos e momentos do jogo, né? Tipo, também não vou dar aqui... Não, mas ele deixa muita vontade, todo mundo. Tipo assim, cada jogador tem uma característica e ele vai tentando pegar a melhor de cada um e ali. Então, tipo assim, às vezes ele conversa comigo e fala, cara, tô tentando tirar aqui e ver onde é que dá pra fazer melhor e tudo mais. Então, tipo, às vezes eu vou pro meio, ele foi vendo isso e tô indo mais pra direita, eu consigo pegar, tem um pouquinho mais de visão, tem um pouquinho mais de, né, pego mais na bola e tal. Isso não acontece pouco, não acontece muito. Agora no final da temporada tá acontecendo mais. E aí... Cara, isso realmente nos times do Diniz, né? Ele sempre dá muita liberdade aos jogadores. A Flu agora, então? Exatamente. Aí já ficou, né, mais tempo lá. O Diniz foi um treinador diferente de todos que você teve? Diferente de todos que eu tive. Isso não quer dizer que os outros, ou ele seja melhor, ou o outro seja pior. Não, ele é diferente porque o treinamento dele faz você estar muito melhor fisicamente, faz você entender o futebol de outra maneira. Cara, eu tava treinando muita coisa no Fluminense. Coisa que eu não tava fazendo já no Real Madrid normalmente não se treina tanto assim, né? Então durante toda a minha carreira eu tive uma série de treinamentos diferentes. Quando eu cheguei no Brasil eu falei, pô, vai ser tranquilo. Meu amigo, o Diniz, cara, era 1h15 e tal, mas assim, cansava, mas ele chegava no jogo super bem. Cara, eu tive 4 treinadores que foram sinistros pra mim, que me ajudaram a melhorar muita coisa. Zizou, Ancelotti e Mourinho. Só que depois eu encontrei o Diniz. Aí o Diniz pra mim, não é que é melhor, mas assim, o entendimento com o Diniz foi bizarro. Mas eu sou um grande fã do Diniz, cara. Eu acho bem interessante a forma como ele pensa. Já até falei pra ele que eu queria entender como ele chega a isso, entendeu? Eu acho que eu sempre tive vontade de trabalhar com o Guardiola para poder entender de onde ele tira os espaços, onde ele... Até ele chegar ao gol, para você entender o processo. Como é o treino dele, você diz? Então, assim, o do Diniz eu acho interessante. Realmente acho interessante. É outro que chama atenção igual, assim, né? É um jogo, sentido. apesar de ser muito diferente do Guardiola, é um jogo muito posicional. O jogo dele é um jogo muito livre de realmente rodar o jogador. Mas é um jogo interessante e te faz ficar com a bola, te faz... Cara, e se os jogadores do Corinthians comprarem a ideia do Diniz, né, realmente aí se dedicarem a realmente fazer certo o que o Diniz fala e tudo mais, cara, tem tudo pra ir bem o time do Corinthians. Tá acontecendo que eu acho que às vezes, hoje em dia, a gente tá ficando cada vez menos com a bola, né? Porque prefere dar a bola para o adversário e marcar o adversário. E a bola é um tesouro do jogo. Então, ninguém faz gol sem a bola. A bola, tudo é a bola, só tem uma. Então... Eu gosto muito desses caras que querem a bola o tempo inteiro. Sempre falo, o Diniz é um pai que eu tive, né? Ele foi extremamente importante no início da minha carreira. Na verdade, ele foi a pessoa que teve paciência e me ajudou a amadurecer no momento onde, eu costumo dizer, ele acreditou mais em mim do que eu mesmo acreditava naquele momento. Então, eu carrego ele no coração aí. Ele até me mandou mensagem quando eu fui convocado. E ele acho que é uma pessoa muito necessária no Brasil hoje. Eu acho que muitas vezes a gente não dá tempo para os jovens amadurecerem, não dá tempo para eles realmente entregarem o que eles podem. Então, eu acho que ele é uma pessoa extremamente importante para ajudar nesse desenvolvimento dos jovens e mesmo de pessoas assim que precisam, porque a gente às vezes precisa olhar para o futebol por um lado mais humano, não só como jogadores ou máquinas, mas como pessoas que têm problemas, que têm dias bons e dias ruins também. O Sara era meu maior orgulho, assim, olha aqui, ó. O cara vai lá e faz o trabalho sujo pro time o tempo todo. O cara nunca parava. Só que em determinado momento, ele tava jogando de um jeito tão mal, tecnicamente, que ele errava passe daqui e você, assim, a bola ia pra fora. Ele fala, porra. E eu tava, assim, ficando exposto, assim, eu tava chegando quase que no meu limite. E ele já tinha dado o limite dele, ele meio que tava desistido já. E aí teve um dia que a gente... Esse dia que eu foi um jogo na véspera do jogo do Santos. Eu já tava também assim, porra, aí o Sara comia. Eu falei, você tá com medo do quê? Ele falava, tá com medo da rede social, da torcida, ninguém vai te matar, só você jogar. Joga essa porra aí, foda-se. Aí, aconteceu você vendo eu cobrar ele no treino e tal, estimular, e ficamos conversando umas 2 horas. De noite também, porque o campo treino era à tarde, depois tinha que concentrar e ficamos. Eu fui conversando com o Sara, e falando da vida, do pai dele que foi jogador, da mãe, da irmã, e falando, mas você tem que se divertir, cara. Você só se diverte, assim, não tem nada pra você fazer. Se diverte.
Não fica com esse peso. Isso eu acho que nesse dia, eu acho que foi o dia que ele foi, dormiu, e aí jogou contra o Santos, foi 2-2 e fez os 2 gols. Aí daí pra frente, ele foi embora, a vida dele modificou. Cara, desde que o Diniz chegou, ele pra mim foi um paizão. Ele sempre conversava comigo desde o primeiro dia que ele chegou. Ele me ajudou bastante, conversava comigo nos treinamentos. Ele sempre falava pra mim que esse momento aqui que eu estou vivendo agora ia acontecer. E quando saiu o meu nome na lista, ele foi a primeira pessoa a me mandar mensagem, me ligou. E eu sou muito grato a ele. E ele é muito importante na minha vida. E ninguém tá preocupado com o Ryan. O Ryan tava aí há 6 meses atrás. 7 meses atrás, o Ryan tava aí, sem estima, com receio, a torcida. O cara que tem tudo a ver com o Vasco, mas não tava acontecendo as coisas, a torcida cobrando. E não apareceu ninguém para falar. E ninguém apareceu para cobrar o Ryan. No fundo, ninguém apareceu para gostar do Ryan. E para enxergar o Ryan. O Ryan só está sendo visto agora, não está sendo nada. Ele que tem todo o mérito, que não conseguiria fazer nada. Cara, foi a mesma coisa que aconteceu com o Sara, também aconteceu com o John Kennedy e agora com o Ryan, né? Eu acredito que no Corinthians é muito provável que aconteça com o Breno Bidon também, ele consiga evoluir mais o Breno Bidon. Eu tava dentro dele, eu não vou pegar ninguém que não seja o Ryan para fazer o que ele faz. O futebol muda a vida das pessoas como um todo, né? Ganhar grana, fazer gol não. A maneira como o cara anda, no CT, como ele conversa, como ele dá entrevista, como ele olha, o futebol faz uma promoção dentro da pessoa, dele se sentir uma pessoa interessante, uma pessoa legal. Eu sou um cara bonito. Não depende do que eu tô falando. E o Ryan tem acontecendo uma coisa parecida. O Ryan hoje ele é mais sorridente, ele conversa. Exatamente, ele conversa melhor, ele fala mais de outros assuntos. E o Ryan, de maneira especial, agora tá só no começo. O Diniz, cara, é assim, eu admiro muito ele, porque eu admiro muito as pessoas que elas reinventam o futebol, que elas inovam. Porque, assim, tá inventado, tá tudo inventado, todos os sistemas. Eu li o livro do começo do futebol até agora, e começava a tática 10-0, depois 9-1, né? Depois 8-1-1. As primeiras táticas do futebol eram assim, uma linha e tal, não sei o quê. Aí o pessoal não sabia jogar, e tem um livro muito legal, né? E o Diniz, depois de tantos e tantos anos e tantos jogos, o cara vir com uma coisa nova, cara, é sensacional, é muito legal. E assim, e eu falo bem tranquilo, a coisa que eu mais gosto dele é o seguinte: se você não preparar o jogo bem, se você não quebrar a cabeça pra jogar contra o time do Diniz, tu passa vergonha. Tomar vareio. Tu passa vergonha. Pode Pode ser que tu não ganhe, tu não perca de goleada, porque como ele junta tanta gente lá atrás, fica pouca gente na frente, mas a da Totó. Que você passa vergonha, você não toca na bola. Então assim, você tem que preparar bem o jogo contra ele. Isso é o que eu mais gosto dele. Tem coisas que eu não gosto tanto, eu não compartilho tanto, por exemplo, que ele fala muito assim, não me importa ganhar ou perder e tal, assim, não é do meu perfil. Eu gosto de ganhar acima de todas as coisas. Acho que sim. O Diniz é um cara que faz um trabalho completamente diferente de tudo que eu já presenciei. É um outro tipo de futebol. Ele tem uma mentalidade muito diferente dos treinadores que eu já tive, né? Porque a maioria dos treinadores que eu já tive faziam quase as mesmas coisas. Diniz não. Diniz, ele gosta de reinventar o futebol, ele gosta de te dar opções. Então é um cara muito interessante, que até falei para esses dias, né? Ele perguntou o que você achou do trabalho. Eu falei, achei muito diferente, né? Porque a gente conversa, eu, Casemiro, Marquinhos, então a gente falou isso para ele, que era um trabalho completamente diferente, mas muito prazeroso, né? De você chegar na seleção depois de 13 anos, vir um cara e te colocar um estilo de jogo completamente diferente que você nunca fez. Então isso vai ser muito importante para a seleção, né? Para nós jogadores, aprender uma coisa nova. Enfim, rapaziada, até o pessoal falando um pouco do Fernando Diniz, ele que é o novo técnico do Corinthians e tem tudo pra dar certo. Enfim, rapaziada, até o pessoal falando um pouco do Fernando Diniz, o novo técnico do Corinthians. Eu acredito que no Corinthians, se os jogadores realmente comprarem a ideia de jogo dele, tem tudo pra dar certo. O time do Corinthians tem muitos jogadores de qualidade, do meio pra frente ali, muitos bons passadores, o Breno Bidon, o André, tem o Memphis. O que eu acho que tem que ser ajustado é a parte da zaga, né? Eu acho que assim, na zaga não tem bons passadores, também o Hugo Souza, mas eu acredito que com o tempo isso vai ser aprimorado e vai ser melhorado. Mas comente aí sua opinião e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Valeu!